Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre o processo de industrialização no Brasil. Sendo que nesse vídeo a gente vai trabalhar o governo de Getúlio Vargas e o governo de Gaspar Dutra. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização do Brasil. Agora parte 3. Galera, Getúlio Vargas ele chega ao poder em 1930 com o apoio dos militares e permanece até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o governo dele cai. Depois, Getúlio Vargas retorna em 1951, só que agora a partir do voto, e permanece até 1954, quando o governo passa por uma forte crise e ele acaba se suicidando. Entre esses dois governos de Getúlio Vargas, nós tivemos no poder o governo de Gaspar Dutra, que a gente também vai falar nessa aula. O governo de Getúlio Vargas ele foi marcado pelo forte incentivo à substituição de importação. Galera, o que é a substituição de importação? É quando você passa a produzir aqui no país o que antes era importado. Não foi com o governo de Getúlio Vargas que isso começa, tá? Essa substituição de importação. Isso já acontecia antes de 1930. A partir do momento que você coloca uma indústria aqui no país, você já está deixando de importar aquele produto. E isso já acontecia com o investimento dos cafeicultores, o capital privado nacional, que investia em bens não duráveis. A diferença é que agora, no governo de Getúlio Vargas, essa substituição de importação é incentivada também pelo Estado, não só pelo capital privado, mas também pelo Estado. Até porque Getúlio Vargas ele era um grande nacionalista. Getúlio Vargas investia diretamente na economia brasileira. Getúlio Vargas criava empresas, indústrias, Getúlio Vargas regulava o mercado de trabalho, então ele adota uma grande política nacionalista. Ele foi um grande incentivador da indústria brasileira. E para incentivar a indústria nacional, incentivar para valorizar, defender a indústria brasileira, Getúlio Vargas ele provoca propositalmente uma desvalorização da moeda nacional. Inicialmente o réis, até 1942, e depois o cruzeiro, né? Em seguida o cruzeiro. Mas o que foi essa desvalorização da moeda e como que isso incentivou a indústria brasileira? Imagina o seguinte, quando Getúlio Vargas desvaloriza a moeda nacional, o dólar ele fica mais caro. Então, quando o produto estrangeiro chega no Brasil, esse produto chega mais caro, obrigando a população indiretamente a consumir produtos nacionais, que são produtos mais baratos. Assim, você incentiva a indústria brasileira a produzir mais mercadorias e, além disso, incentiva também a nossa exportação. Com a nossa moeda desvalorizada, os americanos conseguem comprar mais produtos brasileiros, aumentando assim a nossa exportação. Então, essa desvalorização da moeda nacional provocada durante o governo Vargas foi favorável para a indústria nacional. Belezinha? Voltando aí. Além dessa desvalorização da moeda, Getúlio Vargas provoca uma restrição a determinados produtos, tá? Principalmente bens de consumo e bens de produção. Esses produtos agora são limitados aqui no país, a partir do governo Vargas, tá? Isso para incentivar a população a consumir produtos brasileiros. Getúlio Vargas, como eu disse, foi um grande investidor da indústria, mas qual tipo de indústria que recebia investimentos do Estado? E isso é muito importante, caiu na prova da ESA recentemente, então fica atento. O Estado, Getúlio Vargas, ele se torna o grande investidor da indústria de base. Galera, isso aqui é muito importante. A indústria que recebia investimento do Estado era a indústria de base. A prova da ESA ela perguntou por quê. O que acontece é que a indústria de base te dá um retorno a longo prazo. Quando você constrói, por exemplo, uma siderúrgica, né, uma indústria de base, o retorno financeiro é demorado. O capital privado nacional não queria um retorno a longo prazo, queria um retorno rápido, a curto prazo. Por isso, eles investiam em bens não duráveis.
Então, coube ao Estado ser o principal investidor nesse tipo de indústria, da indústria de base, já que o capital privado nacional não estava interessado, tá? E foi justamente isso que caiu na prova da ESA. Essa questão do retorno financeiro ser a longo prazo na indústria de base, por isso o Estado foi o principal investidor, até porque o Estado queria ampliar o parque industrial do país. Você precisa fornecer o aço, produzir a energia, então o Estado foi o investidor. Quais foram as principais empresas construídas aí, indústrias, né, construídas na era Vargas? Getúlio Vargas construiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Lembrando que a CSN ela foi construída com financiamento externo, tá? A prova dessa pode cobrar justamente isso. Qual empresa brasileira construída na era Vargas recebeu investimentos estrangeiros? A CSN. E por quê? Os Estados Unidos queria pressionar o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos, né? Com medo de Getúlio Vargas se tornar um aliado da Alemanha nazista. Getúlio Vargas, né, era um simpatizante do fascismo de Benito Mussolini. Então, os Estados Unidos, para obrigar, na verdade, incentivar, né, o Brasil a entrar na guerra do lado dos aliados, acabou financiando a CSN. Foca bastante nisso porque isso está no livro do edital e pode cair, tá? CSN construída aí, ó, no primeiro governo Vargas, 1941. Já no segundo governo foi criada a Petrobras, até com o slogan "O petróleo é nosso", a gente vai falar sobre isso. Depois foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, depois não, né? Antes, em 1942, também no primeiro governo Vargas, Companhia Vale do Rio Doce. Atualmente nós conhecemos ela apenas como Vale, porque ela é privatizada. Mas a Vale, uma grande mineradora, foi construída na era Vargas. E eu chamo a atenção para isso porque isso já caiu na prova da ESA. A CSN é uma siderúrgica, produz aço, ela não extrai nada. Agora, a Companhia Vale do Rio Doce, ela é uma mineradora, ela não é uma siderúrgica, ela não produz aço, ela só extrai minério. E foi justamente isso que caiu em prova, então toma muito cuidado. Getúlio Vargas também no segundo mandato, no segundo governo, cria a CHESF, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, é uma empresa que administra, né, usinas hidrelétricas no Vale do São Francisco, no Rio São Francisco, e a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, que foi de onde surgiu, por exemplo, uma fábrica automobilística brasileira, a Gurgel, tá? Então essas são as principais indústrias e todas de base construídas aí durante a era Vargas. Getúlio Vargas, eu coloquei aqui, ó, que adota uma prática do keynesianismo ou keynesianista. E o que é isso? Galera, o modelo econômico adotado pelo Brasil é o modelo capitalista. Sendo que o capitalismo ele já passou por três momentos, três fases. A primeira fase do sistema capitalista foi a fase liberal, ou liberalismo econômico. E esse modelo foi até 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Deu muito certo no início, no liberalismo o Estado não se metia na economia, mas acabou quebrando. E entra em fase o segundo modelo, que é o modelo keynesianista, também capitalista, só que no keynesianismo o Estado se torna um grande investidor, o Estado cria empresas, regula o mercado de trabalho, e foi o modelo adotado por Getúlio Vargas, o keynesianismo, com forte intervenção do Estado na economia. Atualmente, nós não adotamos mais o keynesianismo. Atualmente, nós adotamos o terceiro modelo, o modelo atual, que é o neoliberalismo, né? Um novo liberalismo. A principal característica atual do neoliberalismo é a privatização das empresas que foram criadas na era anterior, na era keynesianista. Algumas empresas que foram criadas durante a era Vargas hoje são privatizadas, são vendidas por conta desse novo modelo neoliberal. Show de bola? Então, voltando aqui, ó, sempre que falar do keynesianismo, lembra dessa forte intervenção do Estado na economia e foi justamente isso que o governo Vargas fez. O governo Vargas, né, o Getúlio Vargas, foi considerado um grande desenvolvimentista econômico, né? O desenvolvimentismo econômico foi adotado tanto por Vargas quanto pelo modelo JK, tá? O governo JK. Desenvolvimentismo é a ideia de modernização do país através do parque industrial.
Era a ideia de você modernizar o seu país através da indústria. Então, Getúlio Vargas investiu bastante na indústria, também como o governo JK. Sempre que falar desse desenvolvimentismo, lembra disso. É o forte investimento do Estado na indústria como uma forma de modernizar o país. E dois governos praticaram isso, Getúlio Vargas e o governo JK. Getúlio Vargas também cria, no seu primeiro mandato, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, dando uma segurança maior ao trabalhador industrial, principalmente o trabalhador urbano, como, por exemplo, o direito ao salário mínimo, férias e o descanso semanal remunerado. Atualmente, nós estamos passando por uma reforma da CLT, mas essa consolidação das leis trabalhistas foi um grande progresso aí, uma grande conquista da era Vargas. Getúlio Vargas foi um grande investidor do setor de transportes, né? Ampliou a malha ferroviária, rodoviária. Mas sempre que falar do rodoviarismo, né, da expansão da malha rodoviária, lembra do governo JK. Mas Getúlio Vargas também ampliou a malha rodoviária e investiu no setor de comunicações para conectar melhor o território brasileiro e na produção energética, um exemplo disso a Petrobras. E para fechar, Getúlio Vargas, no seu segundo governo, criou o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para financiar, né, pequenos empresários no Brasil, microempreendedores, também financiar grandes empresas. O BNDES existe até hoje e é conhecido por isso. É um banco, um grande banco nacional que ajuda no desenvolvimento econômico e também social do país, financiando alguns projetos, né, algumas empresas. Show de bola? Aqui é uma foto emblemática do governo Vargas, Getúlio Vargas aqui no meio, ó, com a mão suja. Essa parte preta aqui é a mão suja de petróleo. Isso foi na inauguração da Petrobras. Getúlio Vargas cria a Petrobras com o slogan "O petróleo é nosso". Porque na época a Petrobras tinha um monopólio de produção, extração, né, refino, venda. Só a Petrobras podia extrair petróleo no Brasil. Daí o petróleo é nosso. Então essa foto é muito emblemática. Atualmente a Petrobras não tem mais o monopólio, a gente vai falar disso depois, mas essa foto aí é só para deixar marcada aí a aula sobre o governo Vargas. Galera, eu falei para vocês que entre os dois governos de Getúlio Vargas, nós tivemos no poder o governo de Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951. A principal característica do governo de Gaspar Dutra foi o famoso Plano Salt. E o que foi isso? Gaspar Dutra dizia que o governo ia investir em setores que ele considerava setores estratégicos e que investindo nesses setores a economia brasileira voltaria a crescer. E que setores eram esses? O setor da saúde, alimentação, transporte, energia e educação, ou seja, Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte, energia. E isso aqui, ó, muita gente passa por cima, mas o livro do edital coloca. O setor de educação também, tá? Faria parte do Plano SALT. Getúlio Vargas, galera, acumulou bastante dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial, porque com a Europa em guerra, o Brasil se transformou em um grande exportador agrícola, acumulando muito dinheiro, então, na era Vargas. Quando Gaspar Dutra chega ao poder, ele adota uma postura totalmente diferente da postura de Getúlio Vargas. Se Getúlio Vargas era nacionalista, restringia a entrada de produtos estrangeiros para defender a indústria nacional, Gaspar Dutra fazia totalmente o contrário. Gaspar Dutra queria uma aproximação com os Estados Unidos, abriu a nossa economia, diminuindo os impostos cobrados sobre mercadorias estrangeiras. Então essas mercadorias passaram a entrar no país em grande quantidade, o que acabou sendo um problema. A indústria nacional, parte, né, da indústria nacional não conseguiu competir e acabou quebrando, aumentando aí o processo de inflação. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, que o governo de Gaspar Dutra ele abriu a economia do país à importação de máquinas e também de bens de consumo, produtos voltados diretamente para a população. Essa abertura da economia é através da diminuição dos impostos, tá? Taxados sobre mercadorias estrangeiras, fazendo com que esses produtos cheguem aqui mais baratos. Se o imposto é menor, o produto chega mais barato, prejudicando aí a indústria nacional.
Só que, como eu disse, com a chegada desses produtos estrangeiros, parte da indústria quebrou, nós tivemos um aumento do desemprego e, consequentemente, um aumento da inflação. Galera, não precisa se prender muito a essa questão da inflação, tá? Não precisa ser um Thiago Nigro, um grande investidor. Relaxa. Sempre que falar de inflação, lembra de poder de compra. Então, um exemplo, o básico, tá? Que é o que importa para vocês. Se a prova falar que a inflação era de 5%, a inflação no Brasil está batendo 5%. Isso quer dizer que os produtos básicos, o alimento, o lazer, vestimenta, combustível, produtos básicos estão ficando 5% mais caro. Se a inflação bateu 10%, quer dizer que os produtos estão ficando 10% mais caro, perdão. E, consequentemente, se tudo está ficando 10% mais caro e o seu salário continua o mesmo, você está perdendo 10% do seu salário. É por isso que anualmente o governo federal tem que aumentar o salário mínimo para reajustar esse salário de acordo com a inflação. O que acontece é que durante o governo de Gaspar Dutra, ele simplesmente congelou o salário mínimo, ele não aumentava o salário. A inflação estava aumentando 5, 6% ao ano, a população perdendo, né, esse poder de compra, já que o salário continuava o mesmo, e aí o governo dele acabou caindo. Belezinha? Então, sempre que falar do governo de Gaspar Dutra, quando caiu na prova da ESA, geralmente eles gostam de cobrar essa questão do plano SALT. Mas eu recomendo lembrar também que foi no governo de Gaspar Dutra que ele abre a economia à entrada desses produtos estrangeiros, adotando uma postura totalmente contrária a Getúlio Vargas. Belezinha? Bom, vou ficando por aqui, falei bastante. Até a próxima aula. Beijos, abraços. Fui!